abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, e nós vamos ler até o versículo 17. Glória a Deus. Atos capítulo 18, versículo 1 até o verso 17. Ô irmão Mike, se conseguir aumentar um pouquinho aqui o retorno, nós agradecemos. Glória a Deus. Os irmãos acharam, irmãos, a passagem? Que diz assim: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo homem judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por meio contrário à lei. Ia Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade aos judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela rica oportunidade de estarmos reunidos aqui nessa noite, Senhor, diante da tua presença, Pai. É muito bom poder estar na casa do Senhor mais uma vez, para juntos aprendermos da tua palavra, Senhor. Tende misericórdia de nós nesta noite, concedendo-nos iluminação do teu Espírito Santo, para iniciarmos, Senhor, este nosso estudo da epístola de Paulo aos Coríntios, Senhor. Que o Senhor nos conceda graça, que o Senhor nos conceda poder do céu, que o Senhor abra, Senhor, o nosso entendimento para compreender a tua palavra, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tome assento, por gentileza. Glória a Deus. Queridos irmãos, o Espírito de Deus me guiou para que durante algumas quartas-feiras nós estudássemos a epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira epístola dele aos Coríntios. Essa epístola é uma das epístolas mais problemáticas de todo o Novo Testamento. Mais problemáticas. É uma das igrejas que Paulo gastou muito tempo pastoreando, ensinando e instruindo. Mas louvado seja Deus, porque os problemas da igreja de Corinto são hoje a solução para os nossos problemas, né? Nós cremos que a palavra de Deus é inspirada, ela é autoritativa, ela é inerrante, ela é infalível. E nós precisamos entender que, apesar de ter sido escrita há 2000 anos atrás, ela continua sendo viva aos nossos corações. Quando nós pensamos em estudar a epístola de Paulo aos Coríntios, primeiramente, nós precisamos fazer uma introdução dela. Essa mensagem de hoje é uma mensagem introdutória da epístola de Paulo aos Coríntios.
porque nós precisamos saber como essa igreja foi fundada, né? A que ponto Paulo estava do seu ministério para ter ido para a cidade de Corinto e fundado esta igreja para que fosse uma representante nessa cidade do reino de Deus. A primeira coisa que nós temos aqui no livro de Atos dos Apóstolos é que no capítulo 13, do versículo 1 ao 3, nós temos a chamada de Paulo e de Barnabé. Deus chamou-os para a sua primeira viagem missionária. Pastor Hermes Feitosa enfatizou aqui na segunda-feira que o propósito de Deus tê-los chamados foi que eles estavam esperando em Deus em oração e em jejum. Eram servos do Senhor que estavam à disposição do reino de Deus e aguardando o chamado de Deus específico para as suas vidas. A palavra vai nos dizer, do versículo 1 ao 3, que o Espírito Santo declarou à igreja, aos irmãos que estavam ali reunidos, dizendo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho a realizar através deles. Algo maravilhoso é que logo em seguida, Paulo e Barnabé partem para a sua primeira viagem missionária. E nós vamos discorrer aqui um pouquinho só para entender a trajetória desses servos de Deus até chegarem no capítulo 18 na cidade de Corinto e essa igreja ser fundada, para que Paulo passasse dentro dela, como veremos aqui, 1 ano e 6 meses ensinando esses irmãos para que depois essa igreja pudesse ser uma igreja bem estabelecida. A primeira coisa que acontece é que Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, do versículo 4 ao 12, a Bíblia nos revela que Paulo e Barnabé saíram para a viagem missionária. Daqui a pouquinho, eles chegam na cidade de Pafos, aonde Paulo vai até a casa de um homem chamado Sérgio Paulo, ele é procônsul da cidade. Quando ele está pregando a palavra de Deus nesta cidade, um mágico chamado de Elimas se opõe à mensagem que Paulo está pregando. Elimas estava tentando perverter a mente do procônsul para que ele não ouvissem a mensagem do evangelho. Você sabe o que é interessante aqui? É que nós aprendemos que os servos de Deus que estão na direção de Deus, no poder de Deus, nada pode se opor à mensagem do evangelho que eles estão carregando. Paulo está anunciando o evangelho e Elimas está tentando se opor à mensagem que Paulo está pregando. Paulo é um homem cheio do Espírito Santo de Deus e ele percebe que aquela intromissão de Elimas é uma tentativa de Satanás de perverter a mente do procônsul para que ele não ouça a mensagem do evangelho. Mas Paulo repreende ele dizendo: ó filho do diabo, cheio de engano e de toda malícia. Paulo olha para ele e diz que ele vai ficar cego naquele momento por tentar impedir a palavra de Deus de ser anunciada. E através disso, o início da caminhada deles missionária começa e o nome de Deus começa a ser glorificado. Depois disso, nós vemos que do versículo 13 ao 15, Marcos deixa de caminhar com eles. Alguns acreditam que Marcos deixa de caminhar com Paulo e Barnabé nessa primeira viagem missionária, porque provavelmente as regiões aonde eles passaram, havia algumas doenças e possivelmente uma dessas doenças era a doença de malária. E a malária, onde passa, ela deixa as pessoas muito debilitadas. E Marcos, como é um cristão novo ainda na fé, está andando com esses dois irmãos missionários, quando ele se depara com a situação, quando ele vê que poderia correr o risco de contrair essa enfermidade, e alguns chegam ao ponto de dizer que o próprio Paulo contraiu essa enfermidade, o que veio a se tornar depois um problema nos seus olhos, ele fica assustado e ele retorna para a cidade de Jerusalém. Nós aqui vamos olhar para Marcos e dizer que ele é um covardão, né? Que abandonou a caminhada missionária, mas quem sabe eu e você no lugar dele faríamos isso ou faríamos pior, nem tínhamos saído com Paulo e Barnabé no primeiro começo da viagem. Mas o certo é que ele abandona a viagem e Paulo e Barnabé seguem para a cidade de Antioquia. E olha que coisa maravilhosa, lá Paulo começa a ensinar a palavra de Deus ao povo. E quando ele ensina a palavra de Deus, muitas pessoas vêm a se converter de tal maneira que eles dizem para Paulo: volta no sábado que vem e fala novamente essas mesmas palavras. O que Paulo faz e continua insistindo. Mas como de costume nós vemos dentro do livro de Atos dos Apóstolos, os judeus sempre estavam presentes nas cidades. E os judeus presentes nas cidades, eles significavam oposição à mensagem do evangelho.
Paulo, saindo da cidade por causa da perseguição desses judeus, depois de muitas pessoas terem aceitado a fé, Paulo caminha até a cidade de Icônio. Na cidade de Icônio ele prega a palavra de Deus, mas também precisa sair da cidade, porque lá tem judeus que estão perseguindo Paulo pela mensagem que ele prega. Daqui a pouco ele chega na cidade de Listra, e na cidade de Listra ele cura, através do poder de Jesus Cristo, um coxo. Quando ele cura esse coxo, a palavra de Deus nos informa que os homens olham para ele e diz que ele, Barnabé, é uma divindade. Ele é Júpiter, ele é Mercúrio, que ele fala em nome dos deuses do panteão grego, da idolatria dos deuses gregos. Paulo se opõe dizendo: não, nós fizemos isso não pela nossa própria força, mas no poder do nome de Jesus Cristo. Depois disso, aqueles mesmos judeus que estavam na cidade de Antioquia e que estavam na cidade de Icônio, vêm também para a cidade de Listra, e adivinha o que acontece? Eles movimentam a multidão e fazem com que aquele povo venha apedrejar a Paulo. E a situação de Paulo nesse momento é narrada aqui para nós, dizendo que Paulo estava numa situação de quase morto. E quem olhava para Paulo nessa situação diria: ele morreu apedrejado agora nesse momento. O que eu e você faríamos diante de uma situação dessa de apedrejamento, se nós não tivéssemos morrido? Muitos de nós iríamos dar um tempinho, quem sabe, na responsabilidade missionária. Muitos de nós diríamos assim: eu vou tirar umas fériasinhas de 60 dias, depois eu vou me recuperar fisicamente, e daí quem sabe eu volto a anunciar a palavra de Deus. Ou outros diriam assim: não vale a pena continuar pregando a palavra de Deus, porque eu posso sofrer agora algo pior ainda do que isso e acabar morrendo. Mas, queridos irmãos, a Bíblia nos relata que no outro dia Paulo se levanta e continua a sua viagem de pregação da palavra de Deus. Queridos irmãos, essa palavra é uma palavra de Deus aos nossos corações, porque nós precisamos entender que não é qualquer coisinha que tem que nos fazer cair e desanimar. Paulo tinha acabado de ser apedrejado, Paulo tinha acabado de estar num estado de quase morto, mas no outro dia ele se levanta, se coloca de pé no poder do Espírito Santo e continua a sua obra missionária, porque ele não está servindo a homens, ele está servindo ao Deus Altíssimo. As coisas correm de tal maneira que daqui a pouquinho ele e Barnabé vão até a cidade de Jerusalém. Há um concílio na cidade de Jerusalém e precisa ser resolvido uma situação. Os judaizantes estão andando pelas cidades gentias e dizendo que os cristãos gentios, que não são judeus, precisavam se circuncidar para que pudessem realmente fazer parte da fé cristã. E Paulo vai opor-se a eles dizendo: não, a circuncisão é algo pertinente à lei de Moisés e não tem nada a ver com a realidade da nova aliança. A situação ganha tamanha discussão que Pedro e Tiago precisam intervir e dizer que nós não devemos pôr um fardo pesado sobre o ombro dos discípulos gentios, mais pesado, e que nem nós e nem nossos pais conseguiram carregar. Com isso, eles definem que esses irmãos não precisavam guardar necessariamente os ritos da lei de Moisés, os ritos formais que faziam parte da antiga aliança, porque esses irmãos estavam fazendo parte dentro da nova aliança. Eles escrevem uma carta, dão nas mãos de Paulo e de Barnabé e enviam eles de volta para as cidades gentias, aonde a igreja estava, para entregar essa carta. O que acontece é que no final deste capítulo, capítulo 15, Paulo e Barnabé se separam. E eles se separam justamente por causa de Marcos. Porque Barnabé vai dizer assim: nós vamos voltar, nós vamos viajar novamente, mas vamos levar Marcos conosco. E o Paulo olhou para o Barnabé e disse assim: não é justo que o Marcos, que nos abandonou no começo da viagem, venha agora viajar com a gente de volta. Eu acredito que na mente de Paulo ele estava pensando na seguinte questão: ele não é digno de viajar conosco. Olha o que ele fez na primeira viagem. Ele não é um servo corajoso, ele não está bem disposto para poder enfrentar uma segunda viagem. Se nem a primeira ele foi capaz de enfrentar, a segunda ele não vai. A discussão, a Bíblia diz que foi tão grande que os dois se separaram. Paulo foi para um lado com Silas e Barnabé foi para outro lado com Joel Marcos. Aqui é interessante de entender porque existe muita especulação. As pessoas dizem: puxa vida, alguém do nível de Paulo, espiritualmente,
como Paulo, aconteceu uma situação dessa entre ele e Barnabé. Queridos, acima de todas as coisas existe propósito de Deus. Às vezes as situações não são desejáveis por Deus, mas você se lembra o que disse José aos seus irmãos, quando eles voltam da terra de Canaã, e eles chegam até José na terra do Egito, e Jacó morre, e eles chegam até José e dizem assim: agora o nosso pai é morto e José vai nos oprimir, porque nós fizemos ele sofrer no passado. Mas José olha para eles e chora com eles, dizendo assim: vocês fizeram aquilo, me vendendo para os ismaelitas, me vendendo como escravo para vir à terra do Egito. Vocês fizeram isso, algo mal, mas Deus usou a atitude de vocês para convertê-la em bem, como hoje se vê. Porque se José não fosse vendido pelos irmãos naquela dada hora, ele não seria agora, depois de alguns anos, o governador da terra do Egito, e não supriria a todos, inclusive o seu pai e os seus irmãos. Queridos irmãos, o que eu quero dizer para você? Existem circunstâncias nas nossas vidas que ocorrem que não são desejáveis, mas até mesmo nessas circunstâncias, nós podemos nos apegar a Romanos capítulo 8 e versículo 28, sabemos que todas as coisas, elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O que você chama de problema, Deus chama de oportunidade. O que você chama de dificuldade, Deus chama de momento para se revelar ao teu coração. Então preste mais atenção. Não deixe que o pensamento, como as músicas lá de fora, né? A música do Titã, o acaso vai. O acaso não tem nada a ver com a nossa vida. O que tem a ver com a nossa vida é o propósito do Deus soberano, guiando a minha história, guiando a tua história, para que a minha vida, a tua vida seja para a glória do nome dEle. Paulo sai dali, infelizmente, dividido com Barnabé, pelo menos no propósito da viagem, e ele vai e caminha até a cidade de Derbe e Listra, e ele recruta aquele que seria praticamente, né, um discípulo direto dele chamado Timóteo. Ele circuncida Timóteo e ele se dispõe a levar Timóteo na viagem juntamente com ele. É interessante que quando ele está no capítulo 16, do versículo 6 ao 10, ele está na cidade de Troade. A Bíblia diz que Paulo tem uma visão de Deus. E na visão de Deus, um varão aparece diante dele e diz: passa a Macedônia e nos ajuda. Você está vendo que coisa maravilhosa? Porque se fosse na dependência de Paulo, quem sabe, não se lembraria da Macedônia, ou se lembraria da Macedônia muitos meses depois. Mas Deus tem uma obra para ser feita na cidade de Macedônia, e Deus envia o mensageiro dele dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Paulo propõe aquilo dentro do seu coração, e a partir daquele momento ele viaja até a Macedônia. E a Bíblia nos diz, do versículo 11 até o 15, que ele chega na cidade de Filipos, e ele encontra uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e algumas outras mulheres que estão orando na beira da água do mar. E naquele momento ele prega a palavra de Deus e vai até a casa de Lídia. Na casa de Lídia ele ora com aquela mulher, a família dela recebe a Cristo, e ali passa a ser a casa, a igreja de Filipos até aquele momento. Quando ele escreve a epístola aos Filipenses, é para essa casa, é para essa família, é para essa igreja que ele envia. Ainda nessa cidade, a Bíblia narra para nós que ele vai e nesse meio tempo ele cura, né, através do poder de Jesus Cristo, uma jovem adivinhadora. Ele passa todos os dias, e aquela mulher atormentada por espíritos malignos vai dizendo palavras ofensivas a Paulo e a Silas. E ele expulsa o demônio da adivinhação que estava naquela mulher, e a partir daquele momento ela não adivinha mais. E os donos dela, ela era uma escrava, e os donos daquela mulher olham para aquela situação e eles ficam arrasados. Por quê? Porque agora a esperança do lucro dele foi embora. Eles ficam revoltados, eles pegam Paulo e Silas e eles açoitam eles, a tal ponto que eles vão parar dentro da prisão. Se não fosse essa ocorrência, hoje nós não teríamos aquela passagem maravilhosa, de que perto da meia-noite Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus. Queridos irmãos, aqui também nós temos uma lição da parte de Deus. Paulo e Silas não estão comendo churrasco naquele momento dentro da prisão.
Paulo e Silas não estão desfrutando de um colchãozinho Max Flex para poder dormir. Eles estão dentro de uma prisão gelada, fétida, mas ainda assim o poder do Espírito Santo no coração deles é suficiente para que eles cantem e orem ao nome de Deus. E a situação discorre de tal maneira que a Bíblia diz que eles oram e eles cantam e há um terremoto, a cadeia é aberta, o carcereiro fica com medo e nós sabemos da história. Ele está pronto a se matar e Paulo diz, não faça isso. E ele diz, o que eu faço então para me salvar? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O que discorre é que Paulo e Silas são libertados da prisão porque não há nada a se dizer contra eles. Saindo dali, eles vão até a cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica também faz parte da Macedônia, que faz parte da visão que ele teve, que Deus lhe deu. Quando eles estão na cidade de Tessalônica, eles ministram a palavra de Deus ao povo, tanto aos judeus como também aos gregos. Você sabe o que é interessante? Paulo, quando ele está diante dessa situação, você percebe que todas as cidades aonde ele vai, a primeira coisa que ele faz é ir para dentro de uma sinagoga. Ele vai para a sinagoga dos judeus e ele fala do evangelho na sinagoga dos judeus. Você sabe o que é interessante? Porque Jesus, em Mateus capítulo 10, dos versículos 5 ao 15, quando Jesus está dando instrução aos seus discípulos, ele diz assim, não vá às cidades dos gentios, mas primeiramente vá à casa de Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel. O que Paulo faz é o cumprimento da vontade de Jesus. Primeiro, quando ele chegava numa cidade, ele ia na sinagoga dos judeus e pregava a palavra do Senhor. Em Tessalônica, no capítulo 17, do versículo 1 ao 9, Paulo anuncia a palavra na cidade de Tessalônica e alguns judeus e vários gregos recebem a palavra de Deus. Mas como de costume, os judeus perseguem novamente Paulo e Paulo precisa fugir para a cidade de Bereia. Em Bereia, que é do versículo 11 até o versículo 15, Paulo prega a palavra de Deus de novo para os judeus e para os gregos. E quando ele está pregando a palavra de Deus, ele fica maravilhado com a atitude dos bereanos. O irmão sabe qual que é a atitude dos bereanos? Lembra ou não? Quando Paulo está pregando, os bereanos estão com o Antigo Testamento na mão, consultando o que Paulo está falando, para ver se está em conformidade com a palavra de Deus. E ele diz que esses irmãos de Bereia eram muito mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque eles estavam recorrendo à palavra de Deus para consultar se aquilo era verdade ou não. Irmãos, isso é uma lição poderosa da parte de Deus aos nossos corações. Nós somos uma geração que tem a Bíblia em vários idiomas, muitas vezes à nossa disposição. Nós somos a geração que tem várias versões da Bíblia. Você tem a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Revista e Corrigida, você tem a NVI, você tem a NVT, NTLH e várias outras versões, Bíblia Viva e tantas outras. Mas é o povo que menos lê a palavra de Deus. Esses dias atrás nós tivemos um encontro com adolescentes e jovens aqui na igreja. E eu perguntei para eles, os irmãos se lembram, né? Os irmãos que estavam aí. Eu disse, vocês leem a Bíblia? E eles foram sinceros, eles disseram, pelo menos quando vêm à igreja, eles disseram, às vezes. E eu disse para eles assim, vamos fazer o seguinte então, vamos pegar as nossas Bíblias todas, fazer um montão lá fora e queimar tudo. A gente pega aquele fogo das Bíblias e assa, quem sabe, umas costelas, fogo de chão, tudo com a folha da Bíblia. E eles oraram com aqueles olhão esbugalhados, e diziam assim, que isso? Que sacrilégio com a Bíblia? Eu falei, mas se você não lê, se você não utiliza, não há problema nenhum em fazer isso com ela, porque ela está sendo desprezada. Queridos irmãos, não existe nada que aconteça no meio do povo de Deus, que a Bíblia não tenha princípios e critérios para nós. O que me entristece é ver muitas vezes o povo de Deus entregue aos seus próprios pensamentos subjetivos, achando que a fé se resume à nossa mentalidade tão pequenininha. E aí nós dizemos que a fé é isso, que o evangelho é isso, que ser cristão espiritual é isso, que ser um crente fiel é isso, mas baseado na própria experiência e não na palavra de Deus. A nossa experiência é muito importante, mas ela só é importante quando ela está pautada na palavra de Deus. Se ela não estiver pautada na palavra de Deus, para nós, isso não vale de nada. Pode ser qualquer outra coisa. Se não for pela palavra de Deus, não vale a pena ser cristão. Aí eu vou para qualquer lugar,
alugo um salãozinho e digo assim, aqui dentro as regras são minhas. Aí eu posso dizer que a igreja é minha. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Eliel Lopes. Mas a igreja não é minha. Eu não morri na cruz por ela. Quem deixou a palavra foi Deus, para que nós não viéssemos a nos desviar, escorregar, cair e tropeçar, porque Deus nos ama. Querido irmão, se você leva a sério essa palavra, passe a ler mais a palavra de Deus. Não está entendendo naquela versão, compra outra versão, mas não arruma desculpa para não ler a palavra de Deus. Não seja um cristão anêmico, não seja alguém que está morrendo espiritualmente, mas leia a palavra de Deus, e o teu coração vai se encher, e o poder do Espírito Santo vai tomar a tua alma. E aí não tem tempo para situações igual Corinto, para ficar se dividindo, para ficar falando coisa que não deve, para baixar a um nível espiritual que nem espiritual é. A palavra de Deus conserta o nosso coração. É por isso que Paulo diz aos bereanos, vocês são nobres, porque vocês consultam o que eu estou dizendo para ver se está de acordo com a palavra de Deus. A partir do versículo 16 do capítulo 17, ele vai nos dizer que está indo para Atenas. Em Atenas ele anda pela cidade, e quando ele anda pela cidade, a Bíblia diz que o coração dele começa a se comover, porque a cidade está envolto de ídolos. Aonde Paulo passa tem imagem do panteão grego, dos vários supostos deuses deles. E quando ele chega num lugar, ele vê que tem um altar e está escrito ao Deus desconhecido. E ele pega aquilo. E ele vai, quando ele está discutindo com os epicureus, os estoicos, né, grupos religiosos, filosóficos da sua época, eles dizem assim, vem cá e vamos colocar você lá dentro lá, para que você vá falar. E quando ele começa a falar, ele diz, cidadãos atenienses, andando pela cidade de vocês, eu percebi que vocês são um tanto supersticiosos. Mas quando eu andava pela cidade de vocês, eu vi um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse que vocês honram não conhecendo, é exatamente a esse que eu anuncio. E Paulo vai dizer que esse Deus que eles não conhecem é o Criador dos céus e da terra. É aquele que dá a vida e a sustentação a todos os homens. E Paulo dá um discurso maravilhoso. Mas quando ele chega ao ponto de dizer sobre ressurreição, aquele povo ficou doido. Quando ele falou a palavra ressurreição, eles disseram assim, a respeito disso nós vamos ouvir você falar um outro dia. Porque para eles, os filósofos, principalmente epicureus e estoicos, eles tinham uma visão chamada de visão dualista. Eles acreditavam que a alma do ser humano era boa, mas que o corpo era mau. Então tudo de mal que os homens faziam, a culpa era do corpo, e não da alma, porque a alma era boa. E eles tinham uma frase em que eles diziam assim, que o corpo era a prisão da alma. Eles entendiam que quando morriam, a alma era libertada do corpo mau, e aí então eles poderiam viver uma vida de conformidade como eles queriam viver. Então quando eles ouviram a respeito de ressurreição, eles não queriam ouvir. Por quê? Porque eles diziam assim, nós estamos querendo nos livrar do corpo, e você está dizendo que nós vamos ressuscitar e ter um corpo de novo. E eles disseram assim, não, a respeito disso nós vamos ouvir você falando em uma outra oportunidade. Paulo sai de Atenas, muitas pessoas ouviram o Evangelho e a palavra de Deus e receberam Cristo no seu coração. Nós entramos no capítulo 18 agora, onde nós lemos, e Paulo chega à cidade de Corinto. Na cidade de Corinto, Paulo se associa com um homem chamado Áquila e com a sua esposa chamada Priscila. Áquila e Priscila, eles eram fabricantes de tendas, e Paulo se identifica com eles e começa a morar e a trabalhar também com eles. Paulo está convivendo com estes homens, com esse homem, com essa mulher, com esse casal. E ele está vivendo a sua vida ali nos primeiros dias na cidade de Corinto. Mas a cada sábado Paulo se levantava e ia na sinagoga dos judeus pregar a palavra de Deus. Sabe o que isso significa? Primeiramente, Paulo na cidade de Corinto foi guiado pelo Espírito Santo para trabalhar fabricando tendas, porque lá na frente ele veria que a igreja de Corinto pensou em acusá-lo a respeito de questões financeiras, mas Paulo diz aos irmãos de Corinto, dizendo assim, irmãos, o que foi necessário para a minha sobrevivência no meio de vocês, essas mãos me ajudaram. O que ele queria dizer? Durante o dia eu trabalhei fabricando as minhas tendas, e à noite eu anunciava a palavra de Deus para vocês, para que ninguém viesse a levantar uma acusação falsa contra a pessoa de Paulo. Todo sábado ele entrava nas sinagogas e pregava a palavra do Evangelho. E do versículo 7
em diante, a palavra vai nos dizer que Paulo estava anunciando a palavra aos judeus, e mais uma vez os judeus se opuseram à mensagem de Paulo. E aqui nós lemos que Paulo diz para eles: o sangue de vocês, por não terem crido na mensagem de Cristo, vai ser sobre vocês mesmos, mas eu estou limpo, porque eu anunciei a palavra de Deus a vocês. Vamos abrir um parênteses aqui. Eu não quero causar temor assombroso em você, mas será que existe alguém que está do teu lado e você ainda não aproveitou a oportunidade para falar de Cristo para aquela pessoa? Eu sou alguém que particularmente, é a minha maneira de ver a anunciação do Evangelho. Com pessoas que eu convivo bastante, que eu sei que eu vou ficar com essas pessoas por longo tempo, eu primeiro me ambiento com elas. Eu primeiro tento criar afinidade com elas. E eu não tenho dúvida que o momento chega onde nós vamos compartilhar a palavra de Deus com essas pessoas. Por quê? Porque antes de ouvir as nossas palavras, as pessoas querem ler a nossa vida. Antes de saber o que é o Evangelho, elas querem saber o que o Evangelho faz e produz na vida das pessoas. Antes de receber qualquer mensagem da nossa parte, a primeira mensagem que elas recebem é se nós estamos vivendo aquilo que nós pregamos. Porque uma pessoa que não vive aquilo que ela prega, como é que é chamada? Hipócrita, né? Duas caras, duas faces, duas vidas. E com o cristão não existe, é uma vida só. É uma vida aqui, é uma vida lá no mercado, é uma vida lá no trabalho, é uma vida dentro de casa, é uma vida na roda dos amigos, é a mesma vida quando está tratando de negócios, é a mesma vida quando está mexendo com dinheiro, é a mesma vida quando está sendo confrontado a mentir, mas ainda assim fala a verdade. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E Paulo vivia no meio desses homens e pregava a palavra de Deus, e esses judeus rejeitaram, e ele diz: o sangue de vocês seja sobre vocês, porque eu preguei e anunciei a verdade a vocês. Se vocês não ouviram e não receberam, a culpa é de vocês. E Paulo sai dali e vai pregar aos gentios. E a Bíblia nos diz que quando ele está pregando aos gentios, existem algumas pessoas que sentem o coração sendo tocado na mensagem. E Paulo agora começa a igreja de Corinto com essas pessoas. Paulo vai dizer que havia um homem chamado Tício. Esse homem morava colado com a sinagoga, e esse homem recebe a fé, e a partir daquele momento a casa de Tício passa a ser a igreja de Corinto. Daqui a pouco há um homem chamado principal da sinagoga, chamado Crispo. Ele vem e também se associa, e muitos outros moradores de Corinto vão até a cidade, né, e começam a aceitar e receber a fé em Cristo Jesus, e agora a igreja está crescendo. Você sabe o que é mais interessante aqui? É que o nosso Deus vai encorajar o coração de Paulo no versículo 9 e 10, que nós lemos aqui. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, Paulo, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. A gente que às vezes não presta atenção no contexto, não vai entender o que está acontecendo na vida de Paulo, irmãos. O que está acontecendo na vida de Paulo, provavelmente pela palavra de Deus direcionada a ele, é que Paulo está entristecido. É que Paulo de alguma maneira está desestimulado, porque em todas as cidades aonde ele vai, ele tem perseguição de judeus. Nas cidades aonde ele chega tem apedrejamento. Nas cidades aonde ele chega tem fuga das cidades, porque as pessoas estão perseguindo a ele. Mas a palavra de Deus vem providencial dizendo: Paulo, fala e não te cales, porque nada de mal vai acontecer com você, porque eu tenho muita gente para salvar nesta cidade. Você sabe por que nós estamos vivendo? Você sabe o porquê que nós continuamos de pé, sendo sustentados pelas mãos poderosas de Deus? É porque Deus tem muita gente para salvar, através da pregação da palavra, através da minha vida e da tua vida. Queridos irmãos, quem prega não é só quem está com o microfone na mão. Quem prega é todo cristão que é cheio do Espírito Santo e que ama falar daquele que lhe salvou. E Deus vai dizer para nós: vai e não te cales, porque através da tua vida eu tenho muita gente para salvar.
através do teu testemunho de fé, através da tua coragem, através da tua ousadia, através da maneira com que você passa durante as provações, através da tua vida. Eu tenho muita gente para salvar. É por isso que eu te digo nesta noite, te levanta debaixo da graça e do poder de Deus e continua anunciando a palavra do Senhor. Querido, não se cala. Eu tenho repetido aqui várias e várias vezes. Se você está entristecido e desanimado, volte a olhar para Jesus, volte a olhar para a cruz de Cristo, volte a ter o teu coração aquecido na presença de Deus, e você vai se levantar de novo, vai continuar pregando a palavra de Deus, vai continuar anunciando as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus. A Bíblia vai nos revelar mais uma vez, no mesmo capítulo 18, do versículo 12 ao 17, que mais uma vez os judeus infringem perseguição sobre Paulo, e agora eles levam a acusação diante de Gálio, que é o responsável da cidade, como se fosse o prefeito da cidade. E o Gálio diz: não, esse assunto é assunto religioso, trata vocês sobre isso. E nós vimos aqui que nesse momento a palavra de Deus nos revela que houve um grande alvoroço, né? Versículo 17, então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gálio, né, todavia não se incomodava com estas coisas. Você conseguiu entender um pouquinho do ambiente da cidade de Corinto? Uma cidade multicultural. Dentro da cidade de Corinto, que foi uma colônia do Império Romano, existiam pessoas romanas, pessoas gregas, pessoas de todas as regiões em volta. Era uma cidade multicultural. Dentro da cidade de Corinto haviam templos pagãos. Por exemplo, a deusa Afrodite, né, a deusa da sensualidade. Existiam mais de 1000 mulheres que eram chamadas de mulheres sacerdotisas. Elas são consideradas como prostitutas cultuais. A cidade de Corinto era conhecida, né, como uma cidade promíscua, uma cidade envolvida na imoralidade sexual. Só que existe algo muito interessante aqui, que Corinto é uma cidade central, e muito se discute do motivo de Paulo ter ido a Corinto pregar a palavra de Deus. Você sabe qual foi o motivo? Corinto era uma cidade central. Uma vez que o evangelho fosse pregado na cidade de Corinto e a igreja se estabelecesse ali, as pessoas que vinham viajar para essa cidade ouviriam a palavra do evangelho, e ao ouvir a palavra do evangelho elas voltariam para a sua cidade anunciando a palavra de Deus. Você se lembra o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 8? Através da vida de Felipe, o Espírito Santo de Deus levou ele até Azoto. E ele anunciou no caminho do deserto a palavra de Deus a um eunuco. Da onde ele era? Da Etiópia. Aquele homem evangelizado por Felipe voltou para a sua cidade, e ele se tornou muito provavelmente um missionário da palavra de Deus, levando as boas novas do evangelho. Queridos irmãos, você sabe o que eu acho maravilhoso da parte de Deus? Às vezes a gente não entende, mas às vezes o Senhor nos coloca do lado de pessoas que nós de alguma forma vamos influenciar aquela pessoa. Muitas vezes eu já conversei com alguns jovens, e a gente tem que tratar aquele assunto chamado de jugo desigual. Aí eles perguntam assim: será que eu posso namorar com fulano? Será que eu posso namorar com ciclano? Poder pode, às vezes a gente não sabe se deve, né, irmão Paulo? Poder pode, ninguém vai proibir ninguém. Eu disse, não namora não, não gostei da cara desse rapaz aí. Essa menina é meio estranha, né? O que a gente pode dizer é tentar aconselhar e ajudar a pessoa, mas mandar fazer as coisas não, né? Estamos privando a pessoa de exercer a sua liberdade. Mas você sabe o que é interessante? Algumas dessas pessoas, às vezes Deus prepara exatamente, e às vezes Deus encaminha, e aquele menino ou aquela menina inicia um namoro, e às vezes futuramente um casamento, e aquele cônjuge passa pelo processo da conversão, recebe Cristo no seu coração. Aquele casal às vezes é o único casal numa família todinha de cristãos, mas através daquele casal Deus vai ganhar o coração do pai, o coração da mãe, o coração dos outros irmãos, dos tios, das tias e de toda a família através de uma pessoa. Agora vai ter jovem dizendo assim: então eu vou me envolver com aquele menino. Não,
Cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. O mandamento de Deus é para que não haja julgo desigual. Mas Deus tem os seus propósitos e os seus caminhos. Você vai trabalhar numa empresa, o teu currículo parou na mão de alguém, você é o único cristão naquele lugar. É coincidência ou é propósito de Deus na tua vida? Será que você vai morar naquele determinado lugar, naquela determinada cidade, simplesmente por acaso? Não existe acaso na vida do cristão. Não existe um Deus alheio sentado no trono no céu, mas existe um Deus soberano que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Irmão, viva de acordo com este Deus soberano. A tua vida não é um acaso. Você não é uma coincidência, você é propósito de Deus. Receba isso no teu coração em nome de Jesus. Isso para mim, vou dizer particularmente aqui o meu testemunho, isso para mim é alívio à minha alma. Saber que tem um Deus assentado no trono, que a minha história já foi escrita, não pelo dedo do homem e nem por mim. Se eu escrever minha história, irmão, eu sou um bobalhão. Pecador, como diz o pastor Fidelis que estava aqui no trabalho, um comedor de feijão e de farinha. Eu não sei escrever nem mesmo uma historinha. Eu vou escrever a história da minha vida. A história da minha vida e da tua vida, ela é escrita pela mão de Deus. É pela caneta do soberano. É pelas mãos daquele que conhece o nosso assentar, o nosso levantar. Ele conhece os nossos pensamentos. É Ele. Pare de viver alheiamente. Viva segundo o propósito de Deus para a tua vida. Se você ainda não encontrou o propósito para a tua vida, busque a Deus e Deus vai revelar ao seu coração. Eu quero finalizar dizendo para você o que nos aguarda aqui. Nesse estudo, praticamente, creio eu, umas 8 mensagens dentro de 1 Coríntios, nós vamos ver a respeito da divisão da igreja de Corinto. O partidarismo que existia. O povo dizendo, eu gosto mais de Paulo. O outro diz, não, eu gosto mais de Apolo. Apolo é mais eloquente. Não, eu gosto de Pedro, porque Pedro é um dos fundadores da igreja de Jerusalém. Ele é melhor do que Paulo, do que Apolo. E tem um outro grupo que diz assim, não, eu não gosto nem do Paulo, nem do Apolo, nem do Pedro, eu gosto de Cristo. Nós vamos ver a respeito dessa divisão dentro da igreja de Corinto. Nós vamos ver também que na igreja de Corinto tinha um relaxamento moral. Os cristãos de Corinto estavam se coliando com os pecados do mundo. Tem um jovem dentro da igreja de Corinto, que ele está cometendo adultério com a própria madrasta, e os líderes da igreja de Corinto não fizeram nada, e Paulo está dizendo, gente, vocês não vão resolver esse problema não? No capítulo 6 de 1 Coríntios tem um problema de litígio, tem irmão levando irmão para a justiça, processando o irmão, e Paulo vai dizer, gente, é uma vergonha que vocês estão brigando lá na justiça lá fora por causa dessas coisas. No capítulo 7 ele vai falar para nós a respeito do casamento, ele vai falar sobre casamento, ele vai falar sobre o celibato, ele vai falar sobre divórcio, novo casamento, ele vai falar sobre viuvez. Paulo vai tratar todas essas questões e nós vamos abordar aqui, se Deus nos permitir. Depois do capítulo 8 até o capítulo 11, ele vai falar para nós a respeito da comida sacrificada aos ídolos. E você pergunta assim, o que eu tenho com a comida sacrificada aos ídolos? Eu vivo em outro tempo. Deixa eu te contar aqui rapidamente que eu trabalhei com uma irmã de uma determinada denominação, já até contei para alguns aqui, e ela perguntou para mim assim, eu tenho uma festa de aniversário para ir, e o pessoal da minha igreja está dizendo que eu não posso ir na festa de aniversário. Eu falei, por quê? Ela disse, não, porque é uma festa de aniversário de pessoas pagãs, e a comida que eles oferecem, os irmãos lá da igreja dizem que é oferecida aos ídolos. E aquilo me preocupou, porque eu falei, o que esse povo está interpretando da palavra de Deus? Que tipo de interpretação é essa equivocada? Nós vamos ver isso também dentro da palavra do Senhor. Nós vamos ver aqui também, do capítulo 11 até o capítulo 14, as desordens no culto. A festa do ágape virou uma bagunça, porque o povo comia comida na festa e queria comer a ceia tudo junto, não tinha distinção. Nós vamos ver aqui a questão da utilização do véu, né? Que muita gente fala que tem que ser utilizado o véu, nós vamos tocar nesse assunto também. Nós vamos ver aqui também a respeito da unidade do corpo, a variedade dos dons, mas a unidade do corpo, muitos dons, mas um só corpo, todos são importantes, nós vamos ver também. Nós vamos ver Paulo dizendo que o exercício dos dons tem que ter como base o amor, porque se eu não amar, não adianta ter dons. Paulo vai nos ensinar isso também. Ele vai falar sobre línguas e sobre profecias no culto público, como deve ser feito. Nós vamos aprender com Paulo também. E por fim, Paulo vai nos ensinar a respeito da ressurreição e da importância da ressurreição do corpo. Eu tenho certeza, queridos, que nós vamos caminhar dentro das Sagradas Escrituras. E pela graça de Deus, nós vamos ser convencidos, transformados, purificados pela palavra de Deus. Amém, queridos? Vamos se colocar de pé então, nós vamos fazer uma oração e agradecer a Deus.
Senhor, meu Deus e Pai, nessa quarta-feira, Senhor, nós iniciamos este estudo de 1 Coríntios, Senhor. Senhor, a confiança que eu tenho, Pai, não é na minha capacidade, porque eu confio, Senhor, unicamente na sua graça, porque foi o teu Espírito Santo que inspirou, Senhor, a pena de Paulo a escrever, Senhor, estes 16 versículos. Senhor, que o Senhor nos guie através, Senhor, destes dias de estudo da tua palavra, Senhor. Que o Senhor abra a nossa mente, ilumine o nosso coração, para aprendermos cada dia mais da tua palavra, Senhor. A tua igreja ser edificada, Senhor, crescer, amadurecer a cada dia na presença do Senhor, para que na vinda do Senhor, todos nós possamos, Senhor, nos aproximar com alegria e não envergonhados. Nós agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, sente rapidamente, eu quero trazer alguns avisos aqui muito breves aos irmãos. Amanhã nós temos IBADEP, iniciar um novo livro. Lembra qual que é, pastor? Amanhã vai ser falado sobre início de antropologia, né? A doutrina do homem, vai falar sobre salvação, pecado, né? E algumas outras coisas que envolvem tudo junto ali, né? Então, você que tem interesse de participar do IBADEP, procure o pastor Gerson, que ele vai ser o professor desse livro, com certeza ele vai encaminhar você. Na sexta-feira nós temos ensaio do círculo de oração, né, irmã Sandra? Ensaio e oração, né, a partir das 20 horas inicia o ensaio. Os irmãos que desejarem, a oração começa às 21 até às 21h30, né? Maravilha, irmã Sandra. Os irmãos que desejarem participar deste momento de oração são muito bem-vindos. Queridos, no sábado, à noite, nós não temos culto de departamento, porque é o 5º sábado, né? E eu achei por bem de aproveitar esse sábado para trazer um querido pastor que é meu amigo, né? E é um homem de Deus. Quantos conhecem aqui o pastor Valdecir de Paula, lá da Assembleia de Deus do Bairro Alto? A Assembleia de Deus do Bairro Alto provavelmente você conhece, né? Que parece o Domo da Rocha lá de Jerusalém, que tem aquela cuba em cima, né? Alguém conhece a igreja lá do Bairro Alto ou não? Uma igreja grande, uma igreja bonita, né? Ele é pastor ali, e como no domingo é difícil trazer ele, eu convidei para ele vir no sábado. É um homem de Deus, tá? Se você vier, você não vai se arrepender, porque todas as vezes que ele vem, nós sempre somos edificados com a palavra de Deus pregada pelo servo do Senhor. No domingo nós temos a escola bíblica dominical, às 9 horas, e à noite nós teremos um culto de celebração ao nome do nosso Deus. E o que nós temos mais no domingo? O povo está meio desencorajado, hein? O que é domingo? Santa, você deu uma melhor, ajudou, hein, Leonardo? Obrigado, viu? Reforçou o coral. Tem também aqui, irmãos, o irmão Dimas. Ele está convocando os irmãos que desejarem auxiliá-lo. No sábado, dia 31/10, ele colocou aqui, às 8h30, ele vai estar aqui na igreja para poder dar uma ajeitada no nosso pátio, né? Como tem grama aqui ainda, né? Acaba crescendo, né, irmão Dimas? E dá uma ajeitada, uma limpada aqui por fora do nosso pátio. Os irmãos que desejarem, a partir das 8h30 ele vai estar aqui, e ele escreveu que ele vai estar aqui sem falta. Será que tem mais gente que vai estar aqui sem falta, irmãos? Amém? Ui, não saiu quase nada. O irmão ouviu aí alguma coisa, né? O irmão Luciano já está ajudando. Se você sentir no teu coração, vem ajudar, com certeza. É uma obra voluntária, mas que o nosso Deus sabe recompensar. Amém, queridos? Vamos se colocar de pé, então. Continue orando pelo presbítero João Costa, né? Continue orando pelo irmão Gabriel, né? Que não estava muito bem de saúde. Presbítero Geraldo, o irmão cooperador José Benedito, né? E todos os demais irmãos, a irmã Edna também, que está passando por alguns exames. Vamos continuar clamando a Deus pelos nossos irmãos, que eu tenho certeza que o nosso Deus é poderoso para fazer milagres. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, e nós dizemos amém. Que Deus te abençoe.